concede de poder adorar e bendizer o seu santo nome. Eu quero de antemão externar a minha gratidão também aos nossos amados irmãos que presidem, que lideram este trabalho, pela confiabilidade depositada em nosso ministério, nos permitindo cooperar com eles nesta festa que já se mostra tão abençoada. Meu desejo e a minha oração é que Deus possa marcar esta tarde com um derramamento generoso da sua graça, da sua glória, e que possamos sair daqui marcados pela unção do Divino Espírito de Deus. Quantos querem receber algo mais da parte do Senhor? Glória a Deus. Meus irmãos, devo dizer da alegria também de rever alguns irmãos. Irmão, o pastor Paulo Henrique, com quem eu estive na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Estive ali cooperando com esse homem. Na verdade, eu estou em Teresina desde sábado passado, quando eu estive ministrando ali no Alto da Ressurreição. Tem alguém aqui de lá? Do Alto da Ressurreição? Muito bem, glória a Jesus. Eu preparado para esta tarde uma mensagem diferente da que vou ministrar agora. Mas quando a mocidade cantou ali em cima, um hino que falava sobre o derramamento do Espírito Santo, senti-me grandemente tocado por Deus a compartilhar convosco algo sobre este grande acontecimento. Portanto, seguindo a orientação que eu recebi do Senhor, eu peço aos irmãos que, por gentileza, abram as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Como todo pregador, eu gosto sempre de estar atento ao que acontece durante a reunião, tanto estar atento quanto àquilo que se fala, quanto àquilo que se canta. E muitas dessas vezes recebo do Senhor a sua direção, para então compartilhar com a igreja aquilo que ela precisa. E eu creio ser esta a vontade do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Vamos ler o versículo 39. Atos capítulo 2, versículo 39. Glória a Deus. Quem já conseguiu localizar, diga amém. Amém. A promessa se diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Glória a Deus. Eu faço questão de repetir esta leitura. A promessa se diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Quantos podem levantar uma das mãos e, por causa desta palavra, dar um brado de glória a Deus? Pentecostes para uma nova geração é a palavra que o Senhor me direciona a compartilhar convosco a partir de agora. Queridos irmãos, para que tenhamos a condição de entender este tema e desenvolver esta mensagem, é preciso analisar, ainda que de forma panorâmica, de forma rápida, de forma básica, tanto o que está escrito neste capítulo, quanto aquilo que está
envolvido no contexto histórico desta passagem bíblica. Eu tenho certeza absoluta de qualquer filho de Deus que tenha o hábito santo de ler as Escrituras, conhece de cor e salteado o que está registrado no capítulo 2 de Atos. Todos nós sabemos que este capítulo registra o momento em que o Espírito Santo é derramado sobre a igreja, dando assim o cumprimento fiel a uma série de profecias feitas tanto no Antigo como no Novo Testamento. Agora, queridos irmãos, antes de analisar alguns pormenores deste cenário profético, é preciso que façamos também de forma rápida uma análise do panorama atual em que vive a igreja dos dias atuais. Fazendo a análise deste panorama atual em que a igreja está inserido ou inserida, a conclusão que vamos chegar é que, infelizmente, nós estamos atravessando, nós estamos vivenciando talvez o que eu considero uma das piores crises espirituais já vividas pela igreja. Os irmãos haverão de concordar comigo à medida em que eu for fazendo esta análise. O nosso amado irmão que dirigia aqui o trabalho, ele fez uma colocação que reflete muito bem essa realidade da qual estou me referindo agora. Ele falou que houve uma época em que, quando o pastor ou o pregador ou quem quer que estivesse com o microfone na mão dissesse Jesus está voltando, ou qualquer outra frase bíblica, era suficiente para provocar uma euforia santa, aleluia, no coração dos crentes. Era suficiente para fazer a maioria absoluta dos crentes levantar as mãos para os céus, abrir a boca e dar o seu melhor glória a Deus. Mas infelizmente, à medida em que o tempo foi e está passando, a realidade que se vê nos nossos dias é completamente diferente daquela que alguns aqui vivenciaram há 15, a 20, 25 anos atrás. Eu diria, sem medo de estar errado, que houve uma época em que a igreja era mais sensível, em que a igreja era mais disposta, em que a igreja era mais receptiva às coisas espirituais, incluindo evidentemente o assunto ou a promessa de que estamos tratando agora. Eu quero, contudo, abrir aqui um parêntese para louvar a Deus por ver a igreja repleta de jovens em plena tarde de domingo, coisa que está ficando cada vez mais rara nos nossos dias. Eu que, pela graça de Deus, tenho pregado quase todos os dias em lugares diferentes do Brasil, tenho presenciado, e por isso estou falando com conhecimento de causa, que há uma crise espiritual generalizada, levando a maioria absoluta dos filhos de Deus a viverem, a serem dominados, envolvidos pelo que eu chamo de letargia espiritual. Há uma dormência, há uma indisposição, há uma insensibilidade dominando a um número cada vez maior de cristãos, e não adianta querer tapar o sol com a peneira e dizer que não é bem assim, porque a realidade nua e crua denuncia exatamente esta crise que está se abatendo sobre a maioria, eu disse a maioria dos filhos de Deus. Agora, sabe o que é mais chocante nisso tudo? É encontrar cristãos que tentam justificar essa situação. Tem alguns que dizem assim: pastor, Jesus falou que por conta da multiplicação da iniquidade
o amor iria esfriar. Então é fatal que aconteça. E se é fatal que aconteça, não há nada que possamos fazer para evitar esse tipo de crise. Eu discordo completamente desse pensamento, até porque Jesus disse que o amor de muitos, em outra versão da Bíblia, de quase todos. Ele não disse de todos, e isto significa dizer que alguns, é claro, infelizmente, por conta do desleixo, do relaxamento e da negligência de suas vidas e do cultivo de suas espiritualidades, seriam inevitavelmente atingidos por essa frieza. Porém, restariam alguns remanescentes, alguns amantes da presença, do poder e da graça de Deus, que não se conformam com a frieza e jamais aceitarão que essa letargia espiritual lhes alcance. Eu confesso aos irmãos que eu conversava com um filho de Deus sobre este assunto, e fui até um tanto quanto rude com ele, quando ele tentou justificar essa frieza utilizando-se desse texto que eu acabei de citar. Eu disse: querido, se você quiser esfriar, fique à vontade, mas eu prefiro continuar mantendo acesa no meu coração e na minha vida a chama do Espírito Santo, porque eu acredito que isto é uma questão de sobrevivência. Ei, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso aqui, por favor. Eu pretendo não ser muito extenso na mensagem, mas eu preciso que você ouça isso, porque eu estou acreditando que Deus reservou para esta tarde uma unção muito especial para ser liberada sobre esta juventude. Eu pregava ontem lá em Codó do Maranhão e dizia que Deus estava e está levantando uma nova geração, uma geração que vai fazer a diferença, uma geração que vai impactar, uma geração que vai influenciar esta época. Agora, de que forma nós faremos isso? De que forma seremos usados para impactar, para influenciar vidas? É através do nosso conhecimento intelectual? Não, senhores, ainda que isso seja bom, mas não é através do conhecimento intelectual que nós vamos impactar vidas. Não é através das nossas habilidades naturais, é através da graça, do poder e da glória que repousa sobre nós. Ouçam isso, por favor. O diabo, o inferno e o mundo não se impressionarão com os nossos gritos, com as nossas técnicas. O mundo, o diabo e os demônios jamais se curvarão diante das nossas liturgias religiosas. O mundo, o diabo, o inferno jamais se dobrarão diante das nossas encenações religiosas. O que eu estou querendo dizer com isso é que não basta frequentar uma reunião como esta, não basta portar uma Bíblia debaixo do braço, muito menos dizer que pertence à Assembleia de Deus. É preciso trazer na vida e na prática diária as marcas do Pentecostes, as marcas da unção e da graça de Deus. E a pergunta que Deus faz nesta tarde é: você quer fazer parte desta geração? Por favor, se não for pedir muito, pergunta aí para quem está do seu lado: você quer fazer parte desta geração? Você quer? Ou isso não te fascina mais? Ou isso já não te empolga mais?
Se você quer de fato fazer parte desta geração, comece dando atenção à palavra de Deus, por favor. Para de conversar. Você precisa conhecer a palavra que você pretende pregar. Você precisa conhecer o Deus que você pretende anunciar. E esse é o pontapé inicial, esse é o começo de uma nova dimensão de vida, de uma nova dimensão espiritual que Deus está colocando à sua disposição. É claro que cabe a você aceitar ou não. Cabe a você aceitar, abraçar ou não. Mas uma coisa eu tenho certeza: aqueles que nesta tarde se dispuserem a abrir o coração e falar: Deus, eu quero, estejam prontos. Aleluia. E me permitam agora usar um jargão pentecostal: estejam prontos para sair daqui cuspindo fogo e pisando em brasas, para a glória do nome de Jesus. Prontos para ganhar almas, prontos para expulsar demônios, prontos para curar enfermos, prontos para fazer a diferença. Quantos querem isso? Levante a mãozinha para o céu, abram a boca e dê o seu melhor. Glória a Deus. Aleluia. Mas este é o panorama atual em que nós vivemos. Felizmente ainda dá tempo de mudar. Agora essa mudança só virá mediante uma intervenção poderosa, direta do Espírito Santo, por meio da minha e da sua vida. Agora, infelizmente, uma outra constatação trágica que eu faço dentro ainda desse contexto que falo, é que à medida em que essa frieza acomete e domina a um número cada vez maior de cristãos, consequentemente há um desprezo, há um relaxamento quanto ao cultivo, quanto à busca das coisas espirituais, e isto inclui os dons do Espírito Santo que estão à disposição da igreja, mas que hoje já não são pretendidos como antigamente. Quer ver uma coisa? Quem é mais antigo na fé aqui vai concordar comigo quando eu disser que houve uma época em que tudo que um crente mais queria depois que aceitava Jesus era ser batizado com o Espírito Santo. Não é verdade? E aí eu lembro, eu não tenho muito tempo de fé, fiz 26 anos somente que aceitei a Jesus este ano, mas eu ainda alcancei cultos em que Jesus batizava crentes nos bancos, na canção dos hinos da harpa. Não era preciso eventos específicos, não era preciso cultos específicos de avivamento para que isso acontecesse. Havia uma sensibilidade, uma receptividade no coração dos crentes para receber as dádivas celestiais. Mas isso, como eu disse e repito, já não empolga, já não fascina. Queira Deus que esta realidade se mostre diferente hoje aqui. Deixa eu lhes fazer uma pergunta: quantos de vocês já foram batizados com o Espírito Santo? Levanta a mão. Baixe a mão, por favor. Quem ainda não foi batizado com o Espírito Santo, levante a mão. Quem ainda não foi, pode levantar a mão, não tenha vergonha não. Glória a Deus. Você acredita que esta promessa é para você hoje? Não, eu fiz uma pergunta que requer resposta. Você acredita que essa promessa é para a sua vida? Amém. Eu vou lhe ser sincero, se depender desse amém que vocês deram aí, não vai sair nada. Eu não sei se você vai concordar comigo, mas eu penso que a proporção daquilo que Deus faz no culto, que a proporção daquilo que Deus faz nas nossas vidas depende muito da nossa disposição em adorar, em culto.